Nessa aula vamos tratar de declaração de uma classe, criação de variáveis e métodos na classe. Para isso eu vou criar um projeto, um novo projeto, dar o nome a ele de aula 0. Em Source Packages eu vou criar uma nova classe Java, vou chamá-la de, por exemplo, relógio. Nessa classe eu vou declarar 3 atributos numéricos: int, hora, minuto, segundos. E vou declarar um método. Exibe horário. Esse método vai imprimir o horário desse relógio. Hora, seguida de 2 pontos. Como o método println requer uma única string, eu tenho que fazer a concatenação aqui dos elementos com strings, para que no fim eu tenha apenas uma string. Eu não posso separar por vírgula, nem fazer outras coisas aqui não. Hora, seguido de 2 pontos, mais minuto, mais 2 pontos, mais segundos. Na declaração de métodos, você indica o tipo de retorno e o nome do método e lista de parâmetros. Os métodos podem ou não retornar um valor. Quando você não deseja retornar um valor, basta utilizar o tipo de retorno como void, como é o caso do método exibir horário. Em um caso que você deseja retornar um valor, o seu método deve indicar o tipo de retorno. Por exemplo, public int soma minutos segundos, que vai retornar a soma dos minutos com segundos, já com a conversão realizada. Por exemplo, return minuto vezes 60 mais segundos. Nesse caso, o método soma minutos segundos, converte minuto para segundos e soma o resultado com segundos. Isso tudo incide nas minhas variáveis de instância da classe relógio. O resultado então é a soma da quantidade de minutos convertidos para segundo com os segundos atuais. Esse método vai imprimir as 3 variáveis de instância da minha classe, certo? Ele não precisa receber nada como parâmetro. As variáveis de instância, elas são visíveis em todo o corpo da classe. Todos os métodos dessa classe têm acesso às variáveis de instância, exceto os métodos estáticos, ok? Porque eles só podem manipular membros estáticos da classe. E esses aqui não são estáticos. Para tornar o acesso privado a essas 3 variáveis de instância, basta declarar private. Se você quiser deixá-las protected, de modo que apenas a própria classe e as subclasses tenham acesso a essas variáveis, basta indicar com a palavra reservada protected. Vamos deixá-lo como private. Agora, para testar minha classe relógio, eu vou criar uma outra classe. Testa relógio. Nessa classe eu vou inserir o método main.
em que eu vou criar uma instância da classe relógio. E vou executar um método da classe relógio chamando ele por meio da referência para a instância. Nessa linha eu tenho três eventos ocorrendo. O primeiro é a declaração de uma variável de um tipo de referência, né? A variável meu relógio é do tipo relógio, que é um tipo de referência, porque é uma classe, nome de uma classe. Então tem uma variável que até então não representa nenhum objeto. Do lado direito da minha instrução, eu tenho uma expressão com a palavra reservada new, que serve para instanciar classes. Então new vai fazer a criação de uma instância da classe que vier aqui do lado. A classe é relógio. Esse par de parênteses aqui se torna necessário para instanciação, no caso de classes. E por fim, essa expressão retorna uma referência do tipo da classe que eu utilizei para instanciação aqui. Ou seja, vai retornar uma referência do tipo relógio. E a atribuição faz com que essa referência retornada pela instrução new relógio, que além de criar o objeto, também retorna após a execução dela uma referência desse tipo relógio, vai pegar essa referência retornada e armazenar nessa variável meu relógio. Então com isso agora a variável meu relógio já pode ser usada para envio de mensagens para aquele objeto. Por exemplo, meu relógio ponto exibe horário. Exibir horário seria melhor. Eu vou corrigir o nome do método aqui. Exibir. Tem uma outra forma de fazer essa correção. Tá, exibe horário aqui, né? Eu aperto Ctrl R, exibir horário e vou refatorar. Com isso, ele já corrigiu aqui na minha classe testa relógio também, que estava usando aquele método. Observem, a correção tem que ser feita na classe que possui o método, tá? Que aí ele vai corrigir, vai refatorar o código em todos os outros códigos que estavam chamando esse método. No caso, a classe testa relógio. Ela foi corrigida automaticamente aqui por meio desse recurso chamado refatoração. E vamos testar essa classe para ver se ela realmente envia, se a minha variável realmente envia mensagem para o objeto e ele executa o método que é o pretendido. O resultado tem que ser a impressão do horário, que foi 0, 2.0, 2.0, porque o meu relógio não teve nenhuma definição de horário. Para saber como alterar o valor dessas variáveis aqui, assista a aula número 1, que fala de construtores, getters e setters. Obrigado por assistir essa aula e aguardo vocês na próxima aula.